A terra rachada se estendia até onde os olhos conseguiam alcançar. Fissuras profundas cortavam o solo como cicatrizes antigas que nunca cicatrizaram. O vento seco soprava, levantando redemoinhos de poeira vermelha que dançavam sobre os campos mortos. No horizonte distante, um catavento enferrujado permanecia imóvel, suas pás quebradas, apontando para direções diferentes, como dedos tortos de uma mão esquecida pelo tempo. A paisagem revelava a devastação completa. Onde antes havia plantações verdes de milho e feijão, agora restavam apenas talos secos e retorcidos, fantasmas de colheitas que nunca viriam. O açude que alimentava 3 comunidades estava completamente seco, seu leito rachado, formando desenhos geométricos no fundo exposto. Casas de taipa se amontoavam ao longo do caminho de terra. Algumas com portas escancaradas, revelando interiores vazios, outras trancadas com cadeados enferrujados. Roupas desbotadas ainda balançavam nos varais, esquecidas por famílias que partiram às pressas. Ninguém caminhava pelas ruas de terra batida, nem galinhas ciscavam procurando grãos inexistentes. Até os cachorros haviam sumido, provavelmente seguindo seus donos para cidades distantes onde diziam haver trabalho e água. O silêncio era quebrado apenas pelo gemido do vento, atravessando janelas quebradas, e pelo rangido ocasional de uma porta solta batendo contra o batente. Dentro da pequena escola rural de paredes caiadas e telhado de zinco, a professora Marta caminhava entre as carteiras vazias. Das 40 crianças que começaram o ano letivo, apenas 12 permaneciam. Ela escrevia no quadro negro com giz que estava acabando, formando letras cuidadosas enquanto explicava conceitos que pareciam pertencer a outro mundo. Falava sobre turbinas eólicas, sobre como o vento podia ser capturado e transformado em energia, sobre física e matemática e possibilidades. João Pedro sentava na última fileira, magro demais para seus 13 anos, com cotovelos pontiagudos apoiados na carteira velha, coberta de nomes gravados por gerações anteriores. Seu uniforme surrado tinha sido remendado tantas vezes que era difícil identificar o tecido original. As mangas curtas revelavam braços queimados de sol e arranhões de trabalhar na roça. Mas eram seus olhos que chamavam a atenção, negros e intensos, fixados no quadro com uma concentração que beirava a obsessão. Enquanto a professora falava, João desenhava. Seu caderno tinha páginas amareladas e amassadas, algumas rasgadas nas bordas. Ele preenchia cada centímetro disponível com esboços detalhados, círculos dentro de círculos representando engrenagens, linhas retas conectando pontos em ângulos precisos, números rabiscados nas margens, cálculos que ele refazia múltiplas vezes até encontrar o resultado que procurava. Suas mãos se moviam rápido, quase freneticamente, como se tivesse medo de esquecer a visão que tomava forma no papel. Um menino maior na fileira da frente virou e viu os desenhos. Soltou uma risada alta que ecoou na sala meio vazia. Chamou a atenção dos outros alunos e apontou para o caderno de João. "Ô João, vai fazer um catavento para trazer chuva, é?" A sala inteira riu. Alguns bateram nas carteiras. Uma menina comentou algo sobre tempo perdido. João não ergueu os olhos. Não respondeu. Apenas continuou desenhando, suas linhas ficando mais firmes, mais determinadas, como se cada risada alimentasse sua resolução. Quando o sino tocou anunciando o fim das aulas, João guardou cuidadosamente o caderno dentro de uma sacola de pano surrada. Despediu-se da professora Marta com um aceno de cabeça respeitoso. Ela segurou seu ombro por um momento, seus olhos transmitindo algo entre preocupação e esperança. Mas não disse nada. Às vezes, as palavras eram menos importantes que o gesto. O caminho de casa serpenteava por 3 quilômetros de estrada de terra. O sol da tarde transformava tudo em tons dourados que em outro contexto poderiam ser bonitos.
mas ali apenas intensificavam a sensação de calor sufocante. João caminhava no meio da estrada porque não havia carros, não havia motos, não havia ninguém. Suas sandálias de borracha levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. Passou pela casa de Dona Maria, uma construção simples que já fora cheia de vida e risadas. Agora, um caminhão velho estava estacionado na frente. Carroceria enferrujada, carregada com móveis amarrados com cordas velhas. Colchões, panelas, caixotes de madeira, tudo empilhado em um Tetris desesperado. Dona Maria, 60 e poucos anos, com o rosto marcado por rugas profundas, como os sulcos do açude seco, estava amarrando uma última caixa. Quando viu João, parou o que fazia. Secou o suor da testa com as costas da mão. João, diz para seu pai que a gente tá indo embora. A voz dela saía cansada, derrotada por décadas de lutas que sempre terminavam da mesma forma. Não tem mais jeito não, meu filho. Vamos para Recife. Dizem que tem obra lá, que estão contratando peão. João engoliu seco, sentindo um nó apertando sua garganta. Acenou com a cabeça porque não confiava em sua voz. Dona Maria o observou por mais um momento, como se quisesse dizer algo mais, talvez se despedir direito, mas apenas voltou ao trabalho de amarrar a corda. João acelerou o passo, não querendo testemunhar mais despedidas. Mais à frente, 3 famílias faziam a mesma coisa. Carregavam caminhonetes velhas, ônibus adaptados, até carroças puxadas por jumentos magros. Crianças pequenas choravam sem entender por que estavam deixando suas casas. Homens evitavam olhar uns para os outros, a vergonha de desistir pesando mais que os poucos pertences que levavam. Mulheres limpavam lágrimas enquanto trancavam portas que talvez nunca mais abrissem. A casa de João ficava no final da estrada, um pouco isolada das outras. Era uma construção de taipa com telhado de telhas vermelhas, algumas rachadas, permitindo que a luz do sol criasse padrões no chão de terra batida. Tinha 3 cômodos minúsculos e um pequeno quintal nos fundos, onde sua mãe tentava manter uma horta que insistia em morrer. As paredes caiadas estavam descascando em grandes placas, revelando o barro vermelho por baixo. Mas havia flores em latas de tinta velhas na entrada, um sinal de que alguém ainda se importava, ainda lutava contra a desolação. João parou na porta. Respirou fundo antes de entrar. Conseguia ouvir vozes baixas vindo de dentro, aquele tipo de conversa tensa entre adultos que tentam proteger os filhos, mas sabem que não podem esconder a verdade para sempre. Dentro da casa, a temperatura era alguns graus mais fresca, graças às paredes grossas. A sala principal servia como cozinha, área de estar e sala de jantar. Uma mesa de madeira maciça, feita pelo avô de João décadas atrás, ocupava o centro. As cadeiras não combinavam, cada uma vinda de uma época diferente, consertada múltiplas vezes. Um fogão a lenha velho dominava um canto, sua chaminé atravessando o teto. Algumas panelas de alumínio amassado penduravam em ganchos na parede. Severino estava sentado à mesa com a cabeça entre as mãos. Tinha 45 anos, mas parecia mais velho. Seu rosto era curtido pelo sol, marcado por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca. Suas mãos calejadas, com calos sobre calos, tremiam levemente. Usava uma camisa de algodão desbotada, rasgada no ombro e remendada com tecido que não combinava. Suas calças de brim estavam gastas nos joelhos. Maria das Dores estava perto do fogão, mexendo uma panela com uma colher de pau velha. Tinha 40 anos e ainda mantinha uma dignidade silenciosa, apesar de tudo. Seu vestido simples de chita estava limpo e passado. Seus cabelos negros estavam presos em um coque apertado. Ela não olhou quando João entrou, mas seus ombros ficaram ligeiramente mais tensos. O silêncio se estendeu por longos segundos. João podia ouvir o tic-tac do relógio velho na parede, cada segundo soando alto demais. Podia ouvir sua própria respiração. Podia ouvir o vento lá fora gemendo através das frestas. Severino finalmente ergueu a cabeça.
Seus olhos estavam vermelhos, mas João não sabia se era de lágrimas ou do pó que constantemente irritava tudo e todos. Maria, só tem farinha para mais 3 dias. Sua voz saía rouca, áspera como a terra seca. Depois disso, não sei o que a gente vai fazer. Maria continuou mexendo a panela, seus movimentos lentos e deliberados. A gente sempre deu um jeito, Severino. Sua voz era firme, mas todos na sala sabiam que era uma firmeza construída sobre alicerces rachados. Deus não abandona quem tem fé. João fechou a porta atrás de si. O som pareceu alto demais na tensão silenciosa. Ambos os pais olharam para ele. Por um momento, ninguém disse nada. Maria esboçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Severino apenas o encarou com uma expressão que misturava amor, desespero e algo parecido com derrota. João atravessou a sala até sua pequena mochila pendurada em um prego na parede. Ia para seu quarto quando a voz de seu pai o deteve. João, vem cá, senta aqui. O menino se aproximou devagar e sentou na cadeira ao lado do pai. De perto, podia ver cada linha de preocupação no rosto de Severino, cada fio grisalho nos cabelos pretos. Severino respirou fundo antes de falar, como se estivesse reunindo coragem. João, amanhã você não vai mais para a escola, não. Preciso de você na roça. As palavras saíram rápido, como se fossem dolorosas demais para serem ditas devagar. João sentiu seu estômago afundar. Mas, pai, só faltam 2 meses para o ano acabar. A professora disse que eu posso passar de ano com nota boa. Sua voz saiu mais aguda que pretendia, revelando o menino assustado sob a tentativa de parecer maduro. A expressão de Severino endureceu. Não foi por raiva do filho, mas por raiva da situação, da impotência, da vida que não dava escolhas. Escola não enche barriga, menino. Acorda, olha em volta. Tá vendo comida caindo do céu? Tá vendo água brotando da terra? Sua voz foi aumentando até se tornar quase um grito. Preciso de todo o braço disponível. Ainda tem mandioca enterrada que a gente pode tentar salvar. Ainda tem lenha para cortar, para vender. A gente precisa sobreviver. João sentiu lágrimas picando seus olhos, mas não as deixou cair. Baixou a cabeça, seus dedos apertando a borda da mesa, até os nós dos dedos ficarem brancos. Maria largou a colher e cruzou a sala. Colocou a mão no ombro de Severino, apertando com firmeza. O homem cobriu a mão dela com a sua, e João viu que ambos tremiam. Vai descansar, João. Amanhã a gente conversa mais. A voz de Maria carregava uma ternura que quebrava o coração mais que qualquer grito. João se levantou sem dizer nada. Caminhou até o quarto que dividia com seus pais, separado apenas por uma cortina velha. Seu espaço era um colchão fino no chão, uma caixa de madeira que servia de criado mudo, e alguns pregos na parede onde pendurava suas poucas roupas. Deitou no colchão e ficou olhando para o teto de telhas, contando as pequenas aberturas por onde a luz do entardecer entrava em raios dourados, cheios de poeira dançante. Podia ouvir seus pais conversando baixo do outro lado da cortina. Não conseguia entender as palavras, mas o tom dizia tudo. A preocupação, o medo, a sensação de estarem presos entre escolhas impossíveis. Rolou de lado e olhou pela pequena janela sem vidro. Dali conseguia ver o catavento quebrado da propriedade vizinha abandonada, recortado contra o céu que começava a escurecer. As pás tortas e enferrujadas permaneciam imóveis apesar do vento que soprava constantemente. Uma estrutura morta, inútil, um monumento ao fracasso. Mas João não via fracasso. Via possibilidade. Ele se sentou rapidamente e pegou o caderno debaixo do colchão onde o escondia. Acendeu um toco de vela derretido em uma lata velha. A luz fraca e tremulante criava sombras dançantes nas paredes. Abriu o caderno em uma página em branco e começou a desenhar com urgência renovada. Primeiro desenhou o catavento quebrado como estava. Depois desenhou como poderia ser,
Começou a adicionar detalhes, calculando ângulos, estimando proporções. Sua mente trabalhava mais rápido que suas mãos podiam acompanhar. Se as pás fossem reconstruídas com um ângulo melhor, se o eixo central fosse reforçado, se uma série de engrenagens fosse adicionada para multiplicar a força do vento, então talvez, apenas talvez, fosse possível conectar tudo a uma bomba. Ele se lembrou das aulas da professora Marta. Energia eólica, conversão de movimento rotacional em movimento linear, princípios de alavancagem. Tudo parecia impossível para um menino de 13 anos sem recursos, mas impossível era relativo quando a alternativa era desistir. Desenhou durante horas. A vela queimou até virar apenas um charco de cera. Ele acendeu outra. Suas pálpebras pesavam, mas ele lutava contra o sono. Cada página do caderno ia sendo preenchida com mais detalhes. Precisaria de um motor, mas não precisava ser novo. Qualquer motor velho de bicicleta ou ventilador serviria. Precisaria de canos, mas o ferro velho de seu Chico estava cheio deles. Precisaria de madeira resistente, e bambu crescia selvagem perto do riacho seco. Ferramentas, tinha algumas na casa, poderia pedir emprestado outras. Quanto mais desenhava, mais possível parecia. Não fácil, nunca fácil, mas possível. Quando finalmente apagou a segunda vela e deitou novamente, seu coração batia acelerado. Não conseguiu dormir por horas, sua mente girando como as pás de um catavento imaginário, planejando cada detalhe, antecipando cada problema, buscando cada solução. Do outro lado da cortina, seus pais também não dormiam. Deitados em seu próprio colchão, Severino encarava a escuridão do teto, enquanto Maria rezava baixinho, suas contas de rosário deslizando entre seus dedos, em um ritmo constante e desesperado. Lá fora, o vento continuava soprando sobre a terra morta, indiferente ao sofrimento humano, apenas esperando que alguém tivesse a coragem de domá-lo.